Olá, boa tarde. Estamos aqui nesta nova rúbrica que é Mafra Saudável, do novo canal Mafra TV. Hoje temos connosco a doutora Ana Luísa Marcelino, é médica na USF Ouriceira, na Ericeira, e este programa pretende um bocadinho esclarecer os nossos telespectadores acerca de temas relacionados com a saúde. E nada mais atual do que falarmos sobre a gripe nesta altura. Exatamente. Ora então, Ana, conta-me, o que é a gripe? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, a gripe é uma doença aguda, é viral, afeta essencialmente as vias aéreas e ocorre geralmente entre os meses de dezembro e fevereiro. O vírus geralmente é transmitido por partículas de saliva que são expelidas através da tosse ou do espirro de uma pessoa infectada para uma pessoa não infectada. Pode ser também transmitida através de contacto direto, através das mãos ou então de superfícies contaminadas. Tem um período de incubação de 1 a 5 dias e o período de incubação define-se como o período desde que a pessoa é infectada até que começa a transmitir, até que começa a manifestar os sintomas. Caracteriza-se por um início súbito, com um quadro de febre, que pode ir até aos 40 graus, dores de cabeça, arrepios, dores no corpo, que são as chamadas mialgias, e tosse. Geralmente tem um período de 3 a 4 dias com estes sintomas ligeiros e resolve-se espontaneamente numa a 2 semanas. Nos idosos, este período de resolução pode demorar mais tempo e podem surgir complicações, como, por exemplo, as pneumonias. Outra coisa que pode acontecer nos idosos é, por exemplo, haver agravamento de patologias de base que eles já tenham, como, por exemplo, o agravamento de uma asma ou o agravamento de uma diabetes. Muito bem. E a gripe e a constipação são a mesma coisa? Vamos ver o que é que os nossos ouvintes, ou melhor, os nossos telespectadores têm a dizer. A gripe e a constipação são a mesma doença? Eu acho que os sintomas sim, mas não sei se serão exatamente a mesma doença. Penso que não. A gripe é bem mais forte e mais preocupante do que uma constipação. Não sei exatamente, tecnicamente, a diferença, mas basicamente a gripe é causada por um vírus, afeta os pulmões e a constipação é fundamentalmente uma coisa mais ligeira que apanha as vias respiratórias. Não, para mim não são. A gripe e a constipação, não sei, um será viral, outro será bacteriano, mas acabam por ter quase os mesmos sintomas, não é? E às vezes é difícil até distingui-los entre uma gripe e uma constipação. Eu penso que não. Acho que a gripe é mais forte que a constipação. A constipação com os medicamentos da farmácia passa e a gripe é toma abaixo. Eu penso que não. Penso que a gripe é provocada por um vírus e a constipação são os sintomas. Sei lá, eu acho que sim. Porque a constipação vai buscar a gripe. A gripe e a constipação não são bem a mesma doença, não é? Embora sejam provocados pelo mesmo efeito, têm características diferentes, não é? Eu acho que é a mesma, eu considero a mesma doença. Não sei se vem do hábito das pessoas, eu considero a gripe e a constipação a mesma coisa. Pode ser uma mais grave do que outra, mas considero a mesma coisa. Será que são mesmo a mesma coisa? Não, de facto, a gripe e a constipação são duas doenças diferentes, são causadas por vírus diferentes e, portanto, também elas dão um quadro clínico diferente. Eu pus aqui um quadro que retrata um bocadinho as duas para vermos as diferenças. Portanto, como dissemos, a gripe tem um início mais súbito, não é? Aparece de repente, a constipação não, já tem um início mais indolente, vai aparecendo. Afeta essencialmente as vias aéreas superiores e, portanto, as pessoas têm mais tosse, espirros, e raramente têm febre, portanto, é uma coisa diferente, são doenças diferentes. Ok, muito bem. E como é que podemos evitar a gripe? Portanto, a gripe evita-se essencialmente através da vacina, não é? Da vacinação anual, que é importante. Outra forma é lavar as mãos frequentemente, isto porque já vimos que as mãos são uma forma de contaminação e de transmissão do vírus, bastante frequente, exatamente. Quando não tivermos a possibilidade de lavar com água e sabão, podemos passar com os toalhetes. Outra forma de evitar é através de, quando espirramos ou quando tossimos, portanto, proteger com o cotovelo ou mesmo com lenços preferencialmente descartáveis, portanto, usar e deitar fora.
não os guardar e evitar também os lenços de tecido que ainda se usam hoje em dia. E quem é que deve ser vacinado? Portanto, são grupos de risco, acima de tudo as grávidas, doentes que tenham doenças crónicas, como por exemplo a diabetes, doenças respiratórias, doentes que tenham o sistema imunitário comprometido. E depois pessoas com mais de 65 anos, especialmente aquelas que vivem em instituições como lares ou centros de dia, que estão mais suscetíveis. Os profissionais de saúde também é importante vacinarem-se, especialmente aqueles que trabalhem em áreas que sejam mais suscetíveis de contrair o vírus ou de o transmitir. Os bombeiros e os guardas prisionais também podem ser vacinados. A vacina é gratuita para qualquer destes grupos. Os grupos que têm doenças crónicas precisam de uma declaração médica. Todos os outros, ela é gratuita no centro de saúde, portanto as pessoas só têm que se dirigir lá e pedirem e dizerem que se querem vacinar. Todas as outras pessoas que se queiram vacinar podem se vacinar e devem também vacinar-se, mas precisam da prescrição da vacina. Portanto, precisam de ir ao seu médico de família, pedir a vacina, dirigirem-se à farmácia. Portanto, com a receita da vacina tem uma comparticipação de cerca de 37%. E depois pegam na vacina, vão ao centro de saúde e vacinam-se. Muito bem. Existem alguns mitos em relação à vacina e como é que é? Será que a vacina funciona? A vacina pode provocar a gripe? Vamos ver o que é que os nossos telespectadores têm a dizer. A vacina pode provocar a gripe? Julgo que não. Eu vou dizer uma coisa, sou muito sincero. Eu não conheço, só tomei uma vez e sinceramente não me fez nada, porque fiquei engripadíssimo durante o ano inteiro, portanto não tenho grande confiança nas vacinas. Depois também depende das estirpes e das doenças, não é, associadas, mas a maior parte das vezes comigo não funcionou. Pode dar sintomas, acho que sim. Acho que nos primeiros dias a pessoa pode ficar um bocadinho mais frustrada e pode dar uma sintomatologia de gripe, mas depois acho que acaba eventualmente por passar. Não tenho bem a certeza. Sei que às vezes no início as pessoas ficam um bocado mais sensíveis, mas não sei até que ponto é que pode provocar ou não. Bem, eu nunca tomei vacina para a gripe, mas o meu marido toma e quando toma a vacina aquilo faz uma reação que não quero saber. Fica com uma gripe daquelas valentes, todos os anos. Não, acho que combate a gripe. Eu não sou apologista da vacina, nunca levei até hoje, apesar de ter 70 anos já. Pronto, respondendo aos nossos telespectadores, a vacina reduz bastante o risco de contrair a infecção e mesmo quando a pessoa contrai a infecção, reduz o risco de complicações, portanto a vacina funciona mesmo. A outra pergunta que os telespectadores colocaram é se a vacina pode provocar a gripe. Não, a vacina não pode provocar a gripe. A vacina da gripe não é com um vírus vivo e, portanto, não provoca o quadro gripal. O que pode acontecer, e o que acontece geralmente, é que existem outros vírus também na época gripal e, portanto, a pessoa contrai a doença dos outros vírus e, portanto, muitas vezes tem sintomas parecidos e acha que é a gripe, mas não é a gripe. Vamos ver como é que os nossos telespectadores pensam que se deve tratar a gripe. Trata-se com muito repouso e por vezes tem que se fazer os antibióticos. Como é que se trata? Com descanso, com repouso, com hidratação e alguns medicamentos como o paracetamol, por exemplo, podem ajudar. Com antibióticos e chás. Como é que eu acho que se trata a gripe? Não sei, se consultando um médico ou com medicação adequada para o mesmo, não se automedicarem talvez. A gripe trata-se tanto com medicamentos à base de vitamina C, de antigripais e, portanto, não é necessário antibióticos que não vão fazer efeito nenhum, porque é um vírus, portanto, não faz essa situação e a pessoa recolher-se, ter o cuidado de não apanhar grandes resfriados e ter realmente a necessidade de estar bem protegida. E, acima de tudo, ter uma boa alimentação. Isso é fundamental para uma boa recuperação. Ora então, Ana, diz-me, como é que se trata a gripe? Pronto, como já dissemos, a gripe tem uma etiologia viral, não é? Causada por um vírus e, portanto, os vírus não se tratam com antibióticos. Portanto, a ideia de que tratar a gripe com antibiótico está totalmente errada, está bem?
Na gripe tratam-se os sintomas, portanto o tratamento é sintomático. Se houver uma febre, usamos um antipirético, se houver tosse ou se houver rinorreia, utilizam-se outro tipo de medicamentos. A pessoa com gripe deve ficar em casa, portanto a casa deve estar quentinha, não se deve isolar, porque se precisar de alguma coisa é importante que tenha forma de contactar as pessoas, deve-se hidratar, beber bastantes líquidos e descansar. Se tiver alguma dúvida ou se as coisas complicarem, pode ligar o SNS 24 e esclarecer as suas dúvidas em vez de se dirigir imediatamente à urgência. Portanto, a urgência é só mesmo em último recurso. Está caótica. Está caótica e, portanto, é o melhor sítio para se apanhar doenças, é mesmo na urgência. Obrigada, Ana, pela tua presença. Obrigada eu. Quanto aos nossos telespectadores, despedimos-nos por aqui. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo programa, onde vamos abordar o tema suporte básico de vida. Até lá, saudável!